tudo certo, professor. Sim. Ótimo. Sim, professor. Obrigado. E aí, turma? Nossa disciplina, né, esse semestre, vai ser a disciplina de Química Farmacêutica e Planejamento de Fármaco. Então, de antemão, é uma disciplina teórico-prática. Então, nós vamos ter nossas aulas teóricas online, né, de forma remota, e nossas práticas presenciais. Essas práticas, elas estão associadas aos conteúdos teóricos, então a gente só pode ter as práticas após terminar uma parte do conteúdo teórico e, de modo geral, será comunicado com antecedência para vocês, tá? E, turma, e quando nós pensamos na disciplina de Química Farmacêutica, e planejamento de fármaco, ela tem uma importância bastante para a formação do farmacêutico. Primeiro, que é uma disciplina específica do curso, tá? Então, quem faz essa disciplina é porque praticamente está cursando o curso de farmácia, porque apesar de o nome levar química, tá? Apesar do nome estar associado à química, mas ela é uma química específica para o desenvolvimento de fármacos, para a construção de medicamentos. E, além disso, essa disciplina está associada também ao uso racional e produção racional desses medicamentos, tá? E aí, nesse contexto, nós temos alguns aspectos importantes. Só um momento. E nesse contexto, nós temos alguns aspectos importantes associados à química farmacêutica. O primeiro ponto é que quando a gente estuda a disciplina, a gente, pelo nome, a gente já se assusta um pouco, né? Porque fala-se de química. E realmente a disciplina é uma química. A questão é que é uma química aplicada à farmacologia, é uma química aplicada à ação dos medicamentos. Então, com a disciplina de Química Farmacêutica, a gente se estuda várias ciências, né, da área da saúde ou não. Por exemplo, a gente estuda, dentro da Química Farmacêutica, a farmacologia, nós estudamos a genética, a estatística, nós estudamos a fisiologia, a anatomia e a própria química, tá? E qual é o foco da disciplina de Química Farmacêutica? É sempre, gente, estudar a relação estrutura-atividade. O que seria essa estrutura-atividade? É verificar qual a composição do medicamento, quando eu falo composição, é a composição química, qual a estrutura química desse medicamento em si e que fatores favorecem a ação desse medicamento no organismo, tá? Então, já para a gente ter ciência, nós vamos estudar praticamente a relação da estrutura química com o organismo, a relação da estrutura química com o efeito no organismo, tá? Então, esse é, de modo geral, a nossa disciplina de Química Farmacêutica e Planejamento de Fármaco. Turma, alguma pergunta, algum comentário? Não, professor. Certo. E aí, eu inicio... Vocês conseguem ver o laser, turma? Ou não? Vocês estão vendo um laser vermelho? Não, Professor. Não. Não, né? Vocês estão do celular, não estão? Não, estou no notebook. Eu tô. notebook. Quem está no notebook consegue vendo o laser mexendo na tela ou não? Não. Não. Vocês já viram que eu passei o slide, que eu estou no segundo slide ou não, gente? Sim. Sim. Ah, Sim. entendi. Porque Primeiro. tá no primeiro, então eu já passei. Eu vou passar novamente para o terceiro e vou voltar agora para o segundo. Se os slides não estiverem passando, sai e entra novamente, tá? Tá, eu vou fazer. É porque aqui na tela, turma, eu tô com um laserzinho vermelho e eu estou circulando algumas coisas, entendeu? Alguns elementos, algumas estruturas, eu estou circulando aqui algumas ligações. Seria interessante se tivesse aparecendo para vocês. Eu não sei se o problema é na internet ou se é realmente no aplicativo, tá? Mas vamos lá. Para mim está aparecendo agora, professor. Tá, No né? slide. Ótimo. Então, turma, esse segundo slide, ele é uma imagem.
E eu trago essa imagem para induzir a vocês se questionarem o que isso significa, né? O que que essa imagem ela nos diz? É muito importante nós termos ideia, é muito importante que nós tenhamos em mente que quando se tem uma ação de um medicamento, não é só tomar aquele medicamento para ter um efeito. Aquele medicamento, ele vai exercer um efeito no nosso organismo por algum motivo. E qual é esse motivo? Geralmente, turma, os medicamentos, eles interagem com os componentes químicos do nosso organismo. Olha só, o medicamento, turma, é uma substância química. É uma substância constituída por elementos químicos, né? Constituído por carbono, oxigênio, nitrogênio, enxofre. Dependendo do tipo de medicamento e dependendo da estrutura química, nós temos alguns elementos químicos associados, tá? Mas o que é que eu quero chamar a atenção de vocês? É que esses elementos químicos presentes no medicamentos, eles vão interagir no nosso organismo. Aonde? Em outros elementos químicos presentes no nosso organismo. Turma, o nosso corpo ele é formado por célula. Um conjunto de célula forma um tecido, um conjunto de tecido forma um órgão, um conjunto de órgão forma um sistema, e um conjunto de sistema forma o corpo humano. Só que quando nós pensamos microscopicamente, né, ou quando nós pensamos de uma maneira micro, qual é a unidade funcional do nosso corpo? A célula. Moléculas. A célula. Isso é a célula. E qual a importância disso? A importância, gente, é nós compreendermos que a célula é constituída por elementos químicos. A célula é formada de membrana lipídica, que é uma substância química. A célula tem proteína, que é uma substância química. Então, de modo geral, o nosso corpo é constituído por substância química. Então, o que que acontece? Os medicamentos, as substâncias são químicas. Então, elas chegam até o corpo e elas interagem com o corpo. Como? Os elementos químicos eles vão se interagindo entre si, para no final ter um encaixe, para no final ter uma ação desejada. E aí, eu vou chamar a atenção de vocês agora para esse slide número 2. Se vocês observarem, nós temos uma substância química bem no meio dos slides, tá? Nós temos uma substância química bem no meio dos slides. E aí, na lateral dessa substância, nós temos aí como se fossem umas fitas em azul e nós temos aí nós temos umas substâncias que é como se fossem esses gravetos verdes, tá? Na lateral das fitas. O que seria esses gravetos verdes, né? O que seria esse elemento verde aí? Isso daí, gente, é alguma substância, tá? É alguma substância química que está presente no nosso corpo, que está presente ali na célula. Olha o que que acontece. Quando nós ingerimos a substância, essa substância que está centralmente, ela começa a ligar com a outra substância que está no nosso corpo. Olha essas linhas tracejadas, tá? Olha essas linhas tracejadas, ligando a substância medicamentosa, tá? Ligando a substância medicamentosa ao elemento químico do nosso corpo, que é esse que está em verde. Isso aqui significa o quê? Significa que a substância, o medicamento que nós ingerimos, ele faz ligação, tá? Ele faz ligação com os elementos presentes no nosso organismo. E essa ligação é o que vai favorecer o efeito no nosso corpo, tá? Inclusive, vai chegar um momento que nós vamos estudar, gente, só essas ligações químicas, né? E a importância delas, os tipos de ligações, tá? Em uma outra aula. Compreendido, turma, essa imagem, vocês conseguem ver isso, esse elemento químico ligando com outras substâncias químicas? Sim, professor. Sim, professor. Ótimo. E, turma, e todas essas substâncias que nós ingerimos, elas fazem isso, tá?
Então, quando você toma um captopril, quando você toma um Dorflex, quando você toma um Anador, quando você toma um antibiótico, de modo geral, os medicamentos, eles são substâncias químicas que interagem com outras substâncias químicas. E essa interação, essa ligação, é que favorece o efeito, tanto desejado como também os indesejados. Tá, mas apesar de eu mostrar para vocês, turma, essa imagem aí, a importância dessa imagem, um ponto bem interessante a comentar, tá? Só um momento. Um ponto bastante importante a comentar para vocês sobre essa característica. É o seguinte, apesar de nós termos hoje esse conhecimento de que, que os medicamentos são substâncias químicas e essas substâncias químicas interagem com o organismo, isso não vem desde os primórdios, não. Lá nos primórdios, quando se iam tratar as doenças, como é que ocorria esse tratamento das doenças? Como é que as doenças eram tratadas? Vamos imaginar, gente, lá na época da pedra lascada, tá? Vamos imaginar lá na época que surgiu, por exemplo, o fogo. Já que não existia equipamento, já que não existia laboratórios, como é que as pessoas que adoeciam tratavam-se? Como é que elas curavam as doenças? De modo geral, turma, a cura das doenças lá no nosso passado era através de recursos naturais, tá? Então, as pessoas, né, aquelas tribos, aqueles nômades, eles curavam as doenças utilizando recursos naturais. E que recursos naturais são esses? Plantas medicinais, produtos de origem animal ou de origem mineral, tá? Como, por exemplo, a argila. Mas como é que as pessoas resolveram buscar tratamento de doença? Ou por que aquela população antiga, né, aqueles nômades, resolveram buscar o tratamento de doença? Porque, gente, sentia dor. A dor, a dor, na verdade, é o impulso para a descoberta de medicamento. Porque, teoricamente, uma pessoa que tem um perfil saudável mentalmente, ela não gosta de sentir dor, tá? Ela não suporta a dor. É tanto, turma, se nós formos observar, é muito comum uma pessoa ter, por exemplo, uma diarreia e não tomar medicamento para diarreia. Mas deixa a pessoa ter uma cefaleia, deixa a pessoa ter uma enxaqueca, deixa a pessoa ter uma cólica. Como é que ela trata rapidamente aquela dor? Porque ninguém gosta de sentir dor. E foi a dor, né, esse sintoma, que fez com que os nossos antepassados buscassem o tratamento das doenças. E eles buscaram aonde? Nos recursos naturais. Turma, vou tentar ligar aqui a webcam de novo, só um momento. Não deu certo. Acho que hoje não é para me verem. Então, turma, olha só. E aí, dando continuidade nesse aspecto aqui, olha algo importante. Apesar de eu estar falando para vocês que desde os primórdios da humanidade se utilizava recursos naturais para tratar doenças e que o motivo que levou a buscar a cura de doenças foi a dor, né? O que acontecia? Como é que acontecia essa busca? Porque naquela época não existia laboratório, não existia equipamentos. Como é que aquela população, aqueles nômades, aqueles nossos antepassados, eles conseguiam saber se determinada planta ou se determinado produto podia ser utilizado para tratar a doença? Como é que eles sabiam disso? Nós temos alguns aspectos. O primeiro, eles observavam os animais,
né? Porque se os animais não comessem aquela planta, se os animais não provassem daquela planta, daquele fruto, significava que eles também não podiam comer, porque os animais eles tinham o instinto de conhecer o que poderia fazer mal para ele ou não. Outro ponto, gente, seria a experimentação, né? Então, na tribo tinha aqueles cobaias que ia provar os frutos, que ia provar as plantas para saber se tinha efeito ou não, ou se era tóxico ou não. E além disso, esses cobaias também, além de ser poderia ser aqueles mais fracos da tribo, porque se eles chegassem a morrer, e não ia fazer falta para a tribo, né? Então, geralmente eram aquelas pessoas mais fracas. Ou então, também poderia ser cobaia as pessoas que já estavam doentes. Então, a partir daqui já se existia experimentação, já se existia essa observação, tá? Turma, e é muito importante nós compreendermos esse aspecto aqui, porque hoje o que nós temos aí de arsenal terapêutico, hoje o que nós temos aí de conhecimento sobre medicamento, tudo veio de vários erros, de várias práticas bizarras, por exemplo. Quando a gente fala práticas bizarras, eu estou me referindo a situações que aconteceram, que pode acontecer até hoje, mas que nós sabemos que não tem fundamento científico, nós sabemos que foi feito isso, mas depois estudaram e viram que não tinha efeito, tá? Por exemplo, quando a gente fala em práticas bizarras, não sei se vocês já viram, né? Não sei se vocês já ouviram falar, ou se em algum momento eu já comentei para vocês, por exemplo, que tem pessoas, por exemplo, turma, que utiliza a menstruação da mulher, a primeira menstruação da mulher para tratar acne, para tratar espinha. Não sei se vocês já viram isso. Tem pessoas que utilizam, por exemplo, urina, né? A urina para tratar acne, pega a urina e passa no rosto. Tem pessoas que bebem a urina todo dia de manhã para tratar gripe ou para não gripar. Então, tudo isso que eu estou falando aqui para vocês são o que nós chamamos aí de práticas bizarras. O que são essas práticas bizarras? As pessoas acreditam que tem fundamento, as pessoas acreditam que faz o bem e vai fazendo e vai provando. E aí, quando a gente tem conhecimento dessas práticas, a gente vai estudar para saber realmente se é verdade ou não, tá? Então, nós tivemos um crescente, uma evolução nessas características, tá? Turma, existem muitas práticas bizarras que são feitas até hoje, tá? E tem outras que a gente chama de práticas bizarras, mas que existe um fundamento científico, mas não, aliás, existe um fundamento, mas não que seria interessante fazer. Por exemplo, é muito comum a pessoa estar com o ouvido obstruído, né? O ouvido está obstruído, e a pessoa pegar a urina e colocar no ouvido para desobstruir, certo? Olha o que acontece. Quando você coloca a urina no ouvido, a urina ela está morna, a urina ela está quente. Então, isso facilita a dilatação do canal auricular. Então, realmente ajuda a desobstruir. Mas quando você coloca a urina que é repleta de micro-organismo, tu pode ter uma infecção no canal auricular. Então, assim, muitas vezes é uma prática, mas essa prática ela não é a mais correta. O mais adequado era você mornar uma água mineral e colocar no ouvido do que colocar, por exemplo, a urina, tá? Tranquilo, turma? Estão me escutando? Sim, professor. Tá. Outro ponto, gente, também dentro dessa característica aqui é que foi evoluindo, né? Foi evoluindo esse conhecimento, foi evoluindo o estudo sobre planta, o estudo sobre esses produtos, tá? E é muito importante nós compreendermos aqui que muitas vezes nós só damos valor, quando fala em recurso natural, nós só damos valor para planta, né? Para ervas. Mas, gente, os produtos naturais, de modo geral, seja vegetal, seja mineral ou seja animal, sempre foi utilizado para o tratamento de doenças, tá? Até hoje, por exemplo, tem pessoas que utilizam a banha da galinha para gripe, para expectoração. Tem pessoas que utilizam, por exemplo, turma,
a banha da cobra cascavel, né, para passar nas articulações, no joelho, para artrite, para inflamação. Tem pessoas que utilizam o sebo, né, a gordura do carneiro, para tirar a rachadura dos pés. Então, assim, a gente também tem que olhar temos que ter um outro olhar para essa característica aí do perfil dos produtos naturais e também de origem animal, tá? E aí, nós vamos evoluindo, né, nessa característica. Lembrando, gente, que eu estou comentando para vocês aqui a história da química farmacêutica, tá? Como é que surgiu realmente a ciência, ou como realmente hoje o conhecimento sobre a estrutura química é muito importante. Porque lá nos nossos primórdios, lá nos nossos antepassados, eles utilizavam os produtos para tratar as doenças, mas eles não sabiam como era o produto. E eles não sabiam que substância estava ali. Um exemplo, eles utilizavam o boldo, tá? Eles utilizavam o boldo para má digestão. Então fazia o chá do boldo e ficava bom da má digestão. Mas o que que tem ali no boldo que favorece o efeito digestório? Que substância é essa? E como é que essa substância ela age? Ela age aonde? Ela vai até lá o fígado. Essa substância ela vai até lá a vesícula. Ela produz bile, libera bile no intestino, que ajuda na emulsificação de gordura, na digestão de gordura, por isso que melhora a digestão. Então, assim, lá nos nossos antepassados não tinha esse conhecimento. Só sabia que o boldo era bom. Mas por que que ele era bom? Com o passar do tempo é que foi tendo essa evolução, esse conhecimento. E como é que nós chegamos a esse conhecimento? Nós chegamos através do desenvolvimento das ciências. Como que desenvolvimento? Da fisiologia, da química, da química analítica, que foi o desenvolvimento de equipamentos para fazer essas avaliações. E aí, né, dando continuidade a esse contexto aqui da, da química farmacêutica e da história, nós temos aqui um dos pontos importantes, gente, que é a evolução, né, do uso de produtos naturais ou do uso de substância no decorrer da história. Primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é de Hipócrates, né? Olha só, gente, a medicina moderna praticada atualmente tem sua origem na Grécia Antiga com Hipócrates. O que é isso? Hoje, o que nós temos de conhecimento na medicina, nós devemos agradecer a Hipócrates, que teve sua origem na Grécia. Gente, Hipócrates existiu antes de Cristo, tá? Só para vocês terem ideia. Turma, só me esclarece aqui que eu já não estou lembrado. Vocês tiveram disciplina de farmacologia comigo ou não? Tivemos, Sim, professor. com o senhor. Tá. Só Sim, por... professor. Tá, perfeito. É porque essa parte inicial, ela se assemelha à farmacologia, tá? Só para eu poder ser um pouquinho, então, mais rápido, já que nós falamos já um pouco sobre isso, tá? Na farmacologia, tá? Então, assim, olha só. Então, ainda dando continuidade a essa questão da evolução da química farmacêutica. Hipócrates, gente, Hipócrates, ele é considerado o pai da medicina. Por que que ele é considerado o pai da medicina? Porque Hipócrates, ele estudava o corpo humano, tá? Gente, mas olha só, Hipócrates é datado de antes de Cristo, né? E isso, antes de Cristo, estudar o corpo humano, cortar o corpo humano, dessecar o corpo humano, era ato de feitiçaria, era ato de bruxaria, tá? E aí o que que acontece? Como é que Hipócrates foi considerado o pai da medicina? Inclusive o juramento de todas as áreas da saúde é com base no juramento de Hipócrates, tá? Então, assim, como é que Hipócrates estudava? Gente, Hipócrates, ele ia para os cemitérios, tá? Aonde tinha aquela cerimônia religiosa do enterro, e depois que o corpo era enterrado, morria alguém que o corpo era enterrado, na madrugada, Hipócrates ia lá, cavava, retirava o corpo, depois jogava areia de novo e levava o corpo, gente, para o seu porão da sua casa. E lá no porão da sua casa, Hipócrates estudava, abria o corpo, né? E estudava o corpo humano. Por isso que Hipócrates é considerado o pai aí da medicina.
E aí, ainda dentro dessa evolução, né, pensando agora mais atualmente, nós temos aí vários estudos associados a esses produtos naturais, né, que vem aí uma característica indiana, egípcia, chinesa. Todos esses povos, eles têm um perfil de estudos de medicamentos. E aí, relembrando rapidamente para vocês, nós temos aí um manuscrito chamado Herbes Papiro, tá? Esse manuscrito Herbes Papiro, que é datado de 1500 anos antes de Cristo, que é um texto egípcio, ele mostra ali nesse manuscrito, nesse papyrus, que naquela época já existia um relato do uso de plantas para o tratamento de doenças, como também para substâncias tóxicas, tá? Nesse manuscrito aí datado de 1500 anos antes de Cristo, já existia um relato de plantas, né, tanto de produtos de origem vegetal como animal ou mineral, que era utilizado tanto para fins benéficos como também para fins nocivos. E aí, dentro dessa característica, a gente vai evoluindo. Dentro dessa característica, a gente vai evoluindo. Em que sentido? Olha só. E aí agora a gente vai entrar em um dos aspectos mais importantes aqui da história, né? Da química farmacêutica. Gente, desde os tempos antigos, os povos do mundo tinham uma ampla coleção de produtos naturais para fins medicinais. O que seria isso? Então, desde o primórdio, desde os povos antigos, já se existia produtos que tratavam a doença. A diferença é, aquele produto trata determinada doença, mas não se sabia por quê. Por que que se tratava? Sabia que era bom, mas não sabia o que tinha ali para ter aquele efeito. Hoje não. Hoje nós sabemos o porquê que as substâncias têm aquele efeito terapêutico, tá? Porque nós estudamos a substância, nós estudamos os mecanismos que a substância age. E até, gente, os anos 70, a procura por novos fármacos eram feitos por modo empírico, como, por exemplo, observação dos animais, rituais indígenas, quilombolas. Então, assim, nós temos um legado muito grande de saber que a maioria dos produtos naturais que nós temos conhecimento, ou que existe hoje, vieram a partir de uma observação, né? Observação do quê? De animais, observação de rituais. Então, por que que aquele produto fazia efeito? Então, ou por que que ele faz efeito? Então, consequentemente, a gente começa a observar aqueles produtos e estudar eles e ver realmente se tem um efeito ou não, tá? Turma, quando a gente pensa, por exemplo, como posso dizer para vocês, quando nós pensamos nos medicamentos atuais, muitos dos medicamentos que nós temos na nossa prática clínica são medicamentos que foram descobertos ao acaso. São medicamentos que vieram, por exemplo, vieram da natureza, tá? Vou dar um exemplo bem clássico para vocês, que já que eu vou falar um pouco mais, o ácido acetil salicílico, o famoso AS, né? Que é conhecido aí como melhoral infantil, melhoral C, aspirina, né? O ácido acetil salicílico, gente, ele tem uma importância aí porque simplesmente ele vem de uma planta asiática, tá? E aí perceberam o quê? Que quando as pessoas tinham febre, quando as pessoas tinham dor, pegava as folhas dessa planta e fazia o chá e dava para as pessoas e as pessoas melhoravam. Até então se sabia o quê? Que aquela árvore, aquela árvore era bom para a febre, era bom para a dor, mas não se sabia por quê. Com a química farmacêutica, com a evolução da química, conseguiu fazer o quê? Descobrir que substância ou quais substâncias eram responsáveis por isso. Outro exemplo, turma, bem clássico de substância de origem animal, que é muito utilizado aí para hipertensão. Vocês sabem qual é, gente, o medicamento antihipertensivo mais usado aí no mundo? Vocês conhecem? O medicamento. Não, professor.
Um medicamento antipertensivo. Foi? O captopril. Captopril, tá? O captopril, gente, é o medicamento antipertensivo mais usado no mundo. E o captopril, gente, ele é um medicamento que ele foi descoberto a partir do veneno da cobra jararaca brasileira, tá? Então, assim, olha só, quantos medicamentos nós temos hoje na nossa prática clínica, e esses medicamentos, eles têm uma importância porque eles vieram de origem natural, tá? E o captopril é um, tá? O captopril foi descoberto aí do veneno da cobra jararaca. E como é que foi descoberto? Através das observações. Percebia que as pessoas que tinham a picada, sofria a picada da cobra, tinha queda da pressão rapidamente. E aí foram estudar por que a pessoa tem esse efeito. E aí descobriram aí uma substância que favorecia isso. E aí, dentro dessa característica que eu estou falando para vocês, eu tenho que também falar para vocês da penicilina. Gente, todo mundo já ouviu falar da penicilina, né? Todo mundo já ouviu falar da bezetacil, né? Que é o terror de todo mundo, porque diz que é uma injeção que dói muito, né? Lembrando que a dor, gente, ela é muito relativa, né? A dor, ela depende de organismo para organismo, tá? E, turma, eu só vou pegar um copo d'água e retorno, tá? Só para molhar aqui um pouco a garganta. Só um momento, porque quando eu entrar aqui na penicilina vai demorar um pouquinho mais para eu parar. Só um momento. Pronto, turma. Turma, e aí eu tô já começando a falar para vocês de algumas moléculas que foram importantes dentro da evolução da química farmacêutica, tá? Uma das moléculas que eu falei ainda agorinha é a molécula do ácido acetil salicílico, tá? Que foi uma evolução, né, muito grande na descoberta dessa substância e o efeito que ela pode ocasionar. E a outra molécula que eu estou começando a falar para vocês, que tem uma importância muito grande, é a penicilina, tá? A penicilina, gente, ela é um antibiótico. Essa penicilina é um antibiótico inibidor da parede celular, né, da síntese da parede celular. E como foi que, de modo geral, ela foi descoberta, tá? Olha só. Gente, a descoberta da penicilina foi em 1928, ao acaso. E o seu isolamento só aconteceu 10 anos depois, tá? Em 1938. Mas vamos tentar entender primeiro como é que funcionou. Olha só, quem descobriu, né, a penicilina, por acaso, foi o microbiologista Alexander Fleming, tá? E como foi que ele descobriu isso? Gente, Alexander Fleming, ele trabalhava com uma bactéria chamada Staphylococcus, tá? E aí, esse pesquisador, ele
tentava descobrir alguma coisa sobre essa bactéria, Staphylococcus. E um dia qualquer, conta a história, né, que ele saiu de férias, ele saiu no final de semana aí, e ele deixou algumas placas abertas, né, desse micro-organismo que ele cultivava, que era o Staphylococcus. Quando ele chegou no laboratório, depois desse momento aí de descanso, que ele não foi no laboratório, ele foi ver as placas e ele percebeu que essas placas estavam contaminadas com um outro micro-organismo. Esse outro micro-organismo, né, depois, posteriormente, ele percebeu que era um fungo, que era o fungo penicílio. E aí ele resolveu jogar as placas tudo no lixo, já que as placas estavam contaminadas. E do nada, né, quando eu falo do nada, que também não é assim, mas ele percebeu que existia uma coisa estranha nessa placa. Ele percebeu que as bactérias, né, Staphylococcus, que cresceram muito pouco ou não cresceram ao redor desse fungo. E aí ele ficou intrigado. Por que que não cresceu perto do fungo? E aí ele resolveu investigar. Por isso que a gente fala. Tem alguns livros, algumas literaturas, que fala que a penicilina não foi descoberta por acaso, tá? Porque eles comentam que, na verdade, foi toda uma sucessão de situações de observação. Porque ele ia jogar a placa no lixo, quando ele resolveu olhar mais atentamente a placa e percebeu uma diferença ali, no crescimento da bactéria. E aí, quando ele percebeu essa diferença, ele imaginou que poderia ser alguma substância produzida pelo fungo que estava inibindo o crescimento da bactéria. E foi realmente isso, tá? E aí ele começou a estudar e percebeu que o fungo produziu uma substância que posteriormente ele deu o nome de penicilina, em homenagem ao fungo penicílio, porque o fungo que estava crescido ali na placa era do gênero penicílio. Por isso que ele deu o nome aí de penicilina, tá? Gente, e simplesmente a descoberta da penicilina, aí vocês podem até se questionar, mas professor, por que isso é importante dentro da química farmacêutica? Porque foi a partir da química farmacêutica que se isolou, gente. Porque foi descoberto que tinha uma substância. Mas é a partir da química que se isola, que se descobre qual substância é, tá? E lógico, gente, lembrando, né, que a penicilina ela tem uma importância enorme. Só um momento, deixa eu... A penicilina ela tem uma importância enorme porque ela salvou várias vidas, né, gente? Olha só quando é que a penicilina ela foi... Olha quando é que a penicilina foi isolada. A penicilina ela foi isolada, gente, por volta de 1938, né? Que está associada aí à Segunda Guerra Mundial, tá? Ou seja, a penicilina ela salvou milhões de pessoas, até porque sabia-se que as pessoas na guerra elas não morriam nem tanto por causa dos tiros, por causa das bombas, mas elas morriam por um sofrimento, por infecções, porque elas tinham cortes, elas tinham estilhaço no corpo, corte no corpo por causa da guerra e tinha infecção. E elas morriam mais por infecção do que porque realmente levou uma bala, levou uma bomba. E aí, com a penicilina, surgiu a era dos antibióticos e, consequentemente, as infecções elas foram tratadas e as pessoas se salvavam, tá? Vocês sabiam, gente, dessa história? Não, professor. Não sabia, não. Do Pois fungo, professor? foi. Pode falar, Ana. Sim. Sim, do fungo eu sabia, sim. Acho que foi na disciplina passada que você falou pra gente. Dessa importância, né? E dele. Então, assim, só para vocês terem ideia, turma, o tanto que vem uma história, né, numa evolução. E olha só, gente, o que acontece? Se vocês forem observar na prática, levou-se muito tempo para isolar a penicilina. Foi 10 anos para isolar. O que seria isolar? Seria sintetizar ela em um laboratório, tá? Por quê? Porque se precisava evoluir quimicamente. Nós precisávamos de equipamentos, nós precisávamos de material para isso. Então, demorou-se muito tempo. E a partir
E a partir desse momento surgiu a era dos antibióticos. Gente, e o que é a era dos antibióticos? Porque se descobriu literalmente como ou da onde isolar os antibióticos, né? É tanto que se você for observar na prática clínica, 80% dos antibióticos que nós temos aí na prática clínica, ele vem de micro-organismo, tá? Vem de micro-organismo, foi descoberta de micro-organismo. Contudo, nós já vivemos, tá, gente, a era, quase a era do pré-antibiótica. Nós temos os antibióticos, mas nenhum mais praticamente faz efeito. Ou poucos fazem efeito porque nós já temos muito micro-organismo resistente. E aí, nessa evolução, né, nós temos alguns pontos importantes, como por exemplo, olha só, gente, o início do século XIX, tá? Gente, se nós formos pensar início do século XIX, é muito recente, nós estamos no século XXI, tá? Então, no início do século XIX, presenciou a extração de substâncias puras de plantas medicinais e micro-organismos. É aquilo que eu estava comentando anteriormente para vocês. Até então, eu sabia que tal planta era usada para tratar determinada doença, mas eu não sabia por que que aquela planta ou o que que tinha naquela planta que se tratava aquela doença. E aí, com a evolução da fisiologia, da farmacologia, com a evolução da química, com a evolução dos equipamentos, dos solventes, dos materiais, nós começamos a isolar as substâncias. Opa, essa planta ela é boa para tratar o câncer. Mas por que que ela é boa? Porque ela tem a substância tal, tal, tal. Então vamos isolar. Vamos isolar ela, descobrir a sua estrutura química e vamos sintetizar. Vamos começar a sintetizar ela. Até porque, turma, uma das coisas que é muito importante nós compreendermos. Olha só. Hoje, a planta, eu vou até falar mais na frente para vocês, mas a planta que foi descoberto o ácido acetilsalicílico, que é o salgueiro, tá? Na verdade, gente, o ácido acetilsalicílico, ele é um produto que a gente chama semissintético, tá? Por quê? Porque o salgueiro, que é a planta, ela produz a substância salicilato, a salicilina. E é a partir da salicilina que eu produzo o ácido acetilsalicílico, tá? Então, só para a gente ficar um pouquinho mais claro aqui. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é para uma situação. Gente, vocês já imaginaram que se para produzir o ácido acetilsalicílico eu precisasse o tempo todo da planta, hoje não ia existir mais essa planta no mundo. Por quê? Porque se tem tanto ácido acetilsalicílico que as folhas, as plantas não teriam tempo suficiente para crescer e dar as folhas para a gente pegar a substância. Então, é muito importante que nós tenhamos o conhecimento e sabemos isolar essas substâncias e produzir no laboratório. Porque uma vez que eu produzo no laboratório, eu deixo aqueles produtos naturais na natureza, tá? Então, é só para vocês terem ideia desse contexto. Não é porque os produtos vêm da natureza que toda vez ele vai ser produzido da natureza. Não. A partir do momento que eu consigo isolar, a partir do momento que eu consigo descobrir, eu faço no laboratório e eu não preciso mais pegar da natureza, tá? Até porque a gente não teria estoque suficiente para isso. Vocês já imaginaram quantas cobras a gente teria que matar ou quantas cobras a gente teria que produzir, né, reproduzir para ter o captopril? Seria milhões, turma. Nós não teríamos condições. Então, o importante é o quê? Que a gente saiba que substância é, que estrutura química é, e eu consiga fazer isso no laboratório. Turma, hoje nós vivemos a era do planejamento racional de fármaco. Alguém saberia me dizer isso daqui, turma? O que é planejamento racional de fármaco? Pensando quimicamente, pensando na química farmacêutica. Alguém saberia me dizer o que significa isso? Planejamento racional de fármaco. Professor, é produzir o medicamento sem
sem perda, basicamente, né? Produzir o medicamento sem perda. Você fala isso quimicamente dentro do laboratório, né? Isso. Micael, né? Professor, Oi, Michael. Michael. eu acho assim, de duas formas. A primeira, quimicamente, de acordo com a nossa estudo de hoje, pode ser racionalmente relacionado à questão de usar somente as estruturinhas certinhas, como o senhor falou, para não ser preciso usar outras matérias como as plantas. E também aquela questão, no meu entendimento, racional, é não ter uma produção exacerbada para que não venha a haver, vamos supor, um estrago ou alguma coisa do tipo. Perfeito. Na verdade, vocês dois comentaram duas vertentes do planejamento racional, tá? Então, os dois estão em partes corretas. Mas eu vou deixar um pouco mais claro para vocês. Gente, olha só. Vocês já perceberam que, geralmente, quando lançam um medicamento no mercado, que ele é o primeiro da classe, não demora muito, lança-se outro, e com um nome bem parecido, vou dar um exemplo para vocês. Acho que todo mundo aqui conhece o omeprazol, né? Que é um fármaco inibidor da bomba de próton, que é utilizado para gastrite e úlcera. O omeprazol foi lançado no mercado. Não demorou muito, veio o pantoprazol. E aí do pantoprazol veio o lansoprazol, o rabeprazol. Ou seja, começou a aparecer outros fármacos da mesma classe. E muito rápido. Questão de meses já lançavam outro medicamento da mesma classe. O que é isso? O porquê isso? Se demora tanto produzir um medicamento, se descobrir um medicamento, como é que esses medicamentos rapidamente ele é produzido? Vou dar um outro exemplo. Um fármaco antipertensivo pertencente à classe dos antagonistas dos receptores de aldosterona 2, tá? Desculpa, de angiotensina 2. Que são os BRAs, bloqueadores dos receptores de angiotensina 2, que tem como primeiro fármaco a losartana. E aí vem a losartana, e depois da losartana vem o valsartan, vem o cardesartan. Por que que isso apareceu tão rápido? Isso, gente, é o que nós chamamos de planejamento racional de fármaco. O que seria isso? Se eu tenho um fármaco que ele é tão bom, por que que eu não estudo a estrutura química dele? E a partir da estrutura química dele, eu vejo o que é que eu posso melhorar. Eu posso tirar um radical e colocar em outro local. Eu posso tirar um radical e colocar um outro radical no lugar dele. Então, toda vez que eu mudo a estrutura química de um ou do outro, eu tenho uma nova estrutura química. E essa nova estrutura química, ela pode me dar um efeito melhor. Ela pode me dar uma característica melhor ao medicamento. E eu posso lançar ele mais rápido no mercado. Tá? Então, isso seria planejamento racional de fármaco propriamente dito, que complementa o que vocês dois falaram agora, tá? Ainda sobre isso, gente, vocês acham quem é o melhor, na opinião de vocês? O omeprazol, todo mundo conhece, gente, o omeprazol, já ouviu falar? Omeprazol e pantoprazol? Sim. Sim. Na opinião de vocês, ou o que vocês mais escutam, quem é melhor, o omeprazol ou o pantoprazol? Professor, a maioria das Pantoprazol. pessoas, assim, que eu conheço, usa mais omeprazol. Tá. Lembrando que o usar mais não significa que é melhor, tá, Gabriela? Sim. Muitas vezes o usar mais significa porque foi o primeiro fármaco a ser lançado, então ficou mais enraizada na população. É o que os médicos mais indicam, tá? Mas realmente, o fármaco que mais sai é o omeprazol desta classe, tá? Mas, Professor, sim, entendi. entendeu? Mas o que eu mais escuto as pessoas falarem, o pantoprazol é melhor, o pantoprazol ele é melhor do que o omeprazol. Mas por que que ele é melhor? Ou realmente ele é melhor? Vocês acham, gente, que ele é melhor quem já usou ou quem vende? O que que vocês Ele é acham? melhor, o pantoprazol é melhor, porque em algumas pessoas o omeprazol ele causa um pouco de refluxo. E o pantoprazol não.
Engraçado, né? Na verdade, não deveria, porque o omeprazol é um dos fármacos aí que é Também. usado, né, para tratar o refluxo. Mas eu sei por que você está dizendo isso, viu, Rosilene? Já que eu vou explicar. Mais alguém? Professor, Oi. Daí ele tem que ser casado com outro, né? Um domperidona, por isso que as pessoas usam mais o pantoprazol por conta de não estar associando um protetor com um esofágico. Uhum, isso mesmo. Gente, olha, só explicando para vocês. Por que que o omeprazol, ele pode causar, na verdade, ele não deveria causar refluxo, e ele não causa. Mas, gente, o omeprazol, ele é um medicamento que ele deve ser usado em jejum, tá? E aí tu imagina uma pessoa, se a pessoa está usando omeprazol, é porque ele tem gastrite ou úlcera. Então, quando ele acorda de manhã, o suco gástrico dele está muito ácido. E aí, lá está dizendo, tomar o omeprazol em jejum. Quando ele coloca um comprimido, uma cápsula em jejum no estômago, aquilo meio que agride. Então, ele acaba sentindo uma pequena gastura, que pode ser, que pode passar aí por um refluxo, tá? Então, assim, qual é o problema nessa situação? É o uso do omeprazol em jejum, que tem muita gente que não gosta, principalmente idosos. Idosos gostam de comer uma coisa, é tanto que eles falam, eu vou forrar primeiro o estômago para depois tomar o medicamento, porque eu sinto muita gastura, né? Então, assim, isso é uma desvantagem. Quando foram produzido o omeprazol, perceberam isso. E aí, o que foi que eles fizeram? Vamos melhorar. Então, vamos produzir um outro medicamento que não seja necessário tomar em jejum. Exemplo, o pantoprazol. O pantoprazol, gente, ele é um medicamento que não precisa tomar em jejum, tá? Mas ele é um medicamento melhorado do omeprazol, porque eles souberam o que tinha que fazer do omeprazol para desenvolver o outro, que depois deram o nome de pantoprazol, que não precisava ser em jejum, mas em nível de eficiência, em nível de eficácia. O omeprazol, ele é tão bom quanto o pantoprazol. Mas o pantoprazol, ele já tem essa vantagem. Ele já tem a vantagem de quê? De não precisar tomar em jejum. Pode ser tomado a qualquer hora, tá? Isso daqui, gente, é planejamento racional. É eu pegar um fármaco que já existe, ver o seu benefício e, a partir dele, entender por que que uns causam efeito adverso e eu tentar mudar a estrutura para minimizar aquele efeito adverso, formando um novo fármaco. Ficou claro, turma, isso? Professor, então, toda vez que eu melhorar um fármaco, eu melhorar os efeitos colaterais, eu estou fazendo isso? Sim, sim. Só que aí, Michael, toda vez que eu faço isso, eu mudo a estrutura química daquele medicamento. E se eu mudo a estrutura química daquela substância, eu já tenho uma nova substância, oriunda a partir daquela, tá? Eu vou só colocar aqui o carregador. Nós vamos ter uma aula. Estão me escutando, gente? Sim. Nós vamos ter uma aula, gente, sobre isso, tá? Nós vamos ter uma aula sobre planejamento de fármaco. Sim, professor, mas estava falhando, mas já melhorou. Isso, é porque apareceu aqui para mim, má qualidade no som, tá? Então, vou repetir novamente. Olha só, gente. Toda vez que eu pego uma substância e mudo ela para diminuir os efeitos adversos, eu estou fazendo um planejamento racional de fármaco. Só que o que eu quero que vocês entendam, se eu mudo um elemento sequer da minha estrutura, aquela estrutura ela passa a ser uma outra substância. Então, eu já tenho uma nova substância, tá? Isso é o que nós E, chamamos... professor, Oi, Rosilene. porque assim, a gente, na questão do protetor gasto, a gente tem uma família muito grande da família do omeprazol, né? A gente já tem uma família muito grande. E a gente, como o senhor falou logo no comecinho da aula, em questão dos antibióticos,
a gente já tem umas bactérias bem resistentes ao que a gente já tem no mercado. Uhum. E por que que eles não fazem? Olha, eu querendo mudar o mundo. Perfeito. E por que que eles não fazem exatamente como eles fizeram da família do omeprazol, do losartana? Mudam apenas a estrutura química e aumenta a capacidade do que já se tem no mercado para poder combater esses... ainda não deu certo. Show de bola essa tua pergunta, Rosilene. Por que que isso não acontece? Mas, na verdade, já acontece. Em algumas famílias de antibióticos já acontece. Por exemplo, acho que vocês já ouviram falar das cefalosporinas, né? A cefalosporina é onde tem a cefalexina, cefalotina, cefaclor. Isso já acontece. É tanto que tem primeira geração, segunda geração. Na prática, acontece. Mas sabe por que que não é interessante fazer isso? Porque uma vez que uma bactéria ela adquiriu resistência àquela família, não adianta você mudar muita coisa, porque a estrutura química ela vai ser semelhante. Se a estrutura química é semelhante, a bactéria já reconhece como se fosse da mesma classe. E ela já tem um mecanismo de resistência para aquela classe, tá? Lá na frente, eu vou explicar para vocês o que nós chamamos de grupo farmacofórico. O que é o grupo farmacofórico? O grupo farmacofórico é aquele elemento químico, é aquela parte química da substância que causa o efeito esperado. É aquela parte química que causa o efeito desejado. Esse grupo farmacofórico ele não pode ser mudado, ele tem que permanecer. Quando a bactéria reconhece isso, não adianta você mais mudar, porque mesmo você alterando um elemento ou outro, a estrutura quase toda ela é semelhante. Então, se a estrutura quase toda é semelhante, a bactéria já reconhece aquela dali. Então, ela já vai ter resistência. Então, não adianta. O correto, quando se fala em antibiótico, é descobrir novas estruturas e não pegar uma e modificar. Por quê? Porque as bactérias é um ser vivo que já é ciente daquela estrutura. Ficou claro, Rosilene, ou não? Não, ficou clara, porque assim, eu vejo no caso do amoxicilina com o clavulanato. Uhum. A amoxicilina já era ele já tinha bastante resistência à amoxicilina, aí veio associar o clavulanato, que é praticamente um escudo para que a amoxicilina penetre dentro da bactéria e faça o efeito. Então, o clavulanato segue como um escudo, né? Proteger a amoxicilina até ela chegar no efeito desejado. Então, por que que não há outros escudos? Entendeu? Eu fico me perguntando. Entendi. Porque tudo vai depender, Rosilene, do tipo de antibiótico. Por exemplo, a amoxicilina, ela é um inibidor da síntese, da síntese da parede celular. Na estrutura química, a estrutura química da amoxicilina, ela tem um anel beta-lactâmico. O anel beta-lactâmico é a estrutura, é o grupo farmacofórico, é o grupo que vai dar o efeito do antibiótico. Só que as bactérias, elas já produzem uma enzima chamada beta-lactamase. Essa enzima beta-lactamase, quando entra em contato com o antibiótico, destrói o antibiótico, ou seja, ele perde o efeito. E aí vieram o quê? Vieram com o ácido clavulonato, né? Esse ácido clavulonato, ele é um escudo, como você falou. Na verdade, ele não é nem um escudo. A gente fala que é um escudo para dizer que protege. Mas o ácido clavulonato, ele é uma substância química que ele é muito semelhante ao anel beta-lactâmico. Aí, quando a enzima da bactéria vai pegar a amoxicilina, ela tem preferência pelo clavulanato do que pela amoxicilina. Então, o clavulanato, ele engana. E aí, a amoxicilina fica livre para fazer seu efeito. Perfeito. Só que os outros antibióticos, os mecanismos de resistência é diferente. Tem antibiótico, gente, que é resistente porque o antibiótico, ele entra, mas a bactéria simplesmente tem uma bomba de efluxo e expulsa o antibiótico. Existem outros antibióticos que vão agir no ribossomo. Aí tem bactéria que muda a estrutura do ribossomo, tá? Então, assim, um dos fatores é porque existe outras características da resistência. Certo? Certo. Mas eu entendo a sua intrigação em relação a isso, viu? Oi, Michael. Eu sei
sei que a sua matéria não tem muito a ver, ou tem a ver, não sei, mas assim, é só para saber mais a sua resposta como profissional. Certo. Falando de antibiótico, eu tive uma aula com um professor e ele falou que hoje a gente vive com superbactérias que na maioria dos antibióticos de hoje ou não surte efeito ou em alguns anos não vai surtir efeito nenhum. Certo. E economicamente em produzir e procurar novos antibióticos para combater, hoje economicamente é inviável, porque quando se faz pesquisa de antibiótico para combater essas bactérias, quando ele já começa a ser produzido, o efeito dele já não vale mais nada, porque a bactéria já conseguiu mutar, já conseguiu resistência para esse tipo de antibiótico. Assim, todo mundo fala de fim do mundo, fim do mundo. Depois que ele falou e eu fui procurar mais artigos e me informar melhor, se o mundo se tivesse o fim do mundo, eu acredito que seria pelas bactérias. No teu dia a dia como profissional, pesquisador, seria assim? É tão preocupante assim? Michael, é tão preocupante. Apesar de eu acho que isso não vai gerar o fim do mundo, tá? Mas vou dar um exemplo bem clássico, gente. Olha esse aspecto pandêmico que nós vivemos, ocasionado pelo SARS-CoV-2, né? Pela doença Covid-19. Um dos problemas aí é o quê? Nós não conseguimos descobrir muito rápido medicamento e nem vacina, apesar do pessoal achar que a vacina foi muito rápido, comparado às outras foram. Mas o que eu quero que vocês entendam, que a gente vai viver ainda pandemia de bactéria. A gente ainda vai viver pandemia de outros micro-organismos, porque não vai ter medicamento, tá? Agora, sim, eu não acredito que isso gera o fim do mundo, tá? Mas que muitas pessoas vão morrer por infecções a bactérias multiresistentes e que não vai ter antibiótico para tratar, vai. Inclusive, nós temos muitas bactérias que a gente já conhece que não tem tratamento, que não tem remédio. Gente, olha só, o ebola, o primeiro medicamento registrado para o ebola só tem 2, 3 anos. E quantas pessoas já morreram por ebola, que é uma doença altamente letárgica? A pessoa que tem ebola sofre uma hemorragia instantânea. Há muitos anos que existe o ebola, né? O vírus ebola existe há muitos anos, mas não tem medicamento. Aliás, agora tem. Há 2 anos, 3 anos foi registrado o primeiro. E sobre as bactérias, é muito comum o desenvolvimento dos antibióticos, só que as bactérias acabam tendo uma resistência muito rápida, e a culpa dessa resistência é da gente mesmo. Em que sentido? No uso irracional, no desvio de medicamentos antibióticos de hospitais, porque assim, turma, quando vocês escutarem que tem um antibiótico, que esse antibiótico é restrito ao hospital, é porque ele é usado para tratar infecções graves. E o medo de colocar esses antibióticos no comércio é muito grande, porque a gente pode perder a capacidade do efeito daquele antibiótico. Gente, eu sou da época que a vancomicina era o antibiótico mais potente que existia. E aí, simplesmente, hoje a vancomicina é um dos antibióticos que mais tem resistência, as bactérias têm mais resistência à vancomicina. Então, assim, o que eu acredito é que nós estamos entrando na era pré-antibiótica. O que é a era pré-antibiótica? Que não tem antibiótico para matar todos os micro-organismos e que vai ter micro-organismo multiresistente, que não vai ter antibiótico que vai conseguir tratá-lo, tá? Mas eu acho que isso não vai caracterizar, por exemplo, o fim do mundo, mas também eu gostaria de comentar uma situação para vocês. Gente, por que também não tem muitos antibióticos? Por que todo mês ou todo ano não é lançado antibiótico? Porque a indústria farmacêutica não tem interesse. Por que é lançado, todo mês é lançado um medicamento para pressão alta? Por que todo mês é lançado um medicamento para gastrite, para diabetes? Porque a indústria farmacêutica ela prefere produzir medicamentos para doenças crônicas, porque vai gerar dinheiro, do que produzir medicamentos para infecção,
que não vai gerar dinheiro. Por quê? O medicamento para infecção vai gastar bilhões de dólares para ser produzido e com 3, 5 anos já não vai ter mais efeito, porque as bactérias vão ter resistência. Então, por isso que a gente também entra nessa era pré-antibiótica, porque a indústria farmacêutica ela tem um descaso nesse sentido, de não estar procurando recursos para tratar essas doenças, porque não é de interesse. Agora, as doenças crônicas, não. Uma vez que a pessoa é hipertensa, vai ser hipertensa o resto da vida. Então, a pessoa vai ganhar, a indústria vai ganhar dinheiro naquele medicamento que está sendo descoberto ali. Porque assim, professor, só comentando aqui, tem um caso que, assim, com uma amiga minha, ela teve uma pequena queda doméstica, quebrou o epicôndilo do braço, a ponta do osso do bracinho. Sim. Aí, dessa pequena queda, ela já fez 6 cirurgias, tá? Agora, quarta-feira passada, ela fez a última cirurgia por conta que ela está criando uma bactéria no osso pelo metal, que tem que ser deixado o metal no osso, né, para poder fixar. Então, ela está gerando uma bactéria no osso dela, e aí toda vez é preciso tirar o metal, e ainda não tem um metal que possa deixar no braço dela, e ainda não tem um medicamento que consiga matar a bactéria que está gerando no osso dela. E por conta disso, toda a vida ela está fazendo essa cirurgia. Hoje pela manhã a gente estava falando, ela estava no hospital, ela, amiga, eu estou só aqui, só esperando só Deus para matar essa bactéria, porque não há medicamento. E aí a gente está falando aqui, a gente já está vivendo isso, porque ainda são poucos os casos que a gente vê, mas o caso dela é assim, poxa, e aí elas vão gastar bilhões para fazer esse medicamento, e quando chegar, como tu disse, há menos de 2 anos, o medicamento já não vai surtir efeito, porque a bactéria já achou um jeito de driblar aquela substância. Erros de quanto tempo é que ela faz cirurgia? Ela está fazendo praticamente de 30 dias. É um mês em cima do outro que ela está fazendo, porque o braço dela fica... Porque antes ela teve, eu acho que também provém do problema de saúde dela, porque ela teve, quando era criança, uma tal de febre reumática, que ela tem uns ossos tudo fraco, então aí os ossos dela ficam tudo fragmentados, né? E lembrando, Rosalene, que se tem uma bactéria alojada ao osso que está associado, por exemplo, a uma placa, essa bactéria ela tem a probabilidade de fazer um biofilme, que seria um conjunto de bactérias ali no tecido, e ainda cair na corrente sanguínea. Por isso que tem que fazer a raspagem, retirado mais rápido, porque quando cair na corrente sanguínea é mais complicado, porque vem a sepse, né? Pois é. Ela já usou todos os antibióticos que tem de uso hospitalar, que ela já me disse, tem uma lista, que eu nem conhecia, que ela me mandou, porque ela também trabalha em farmácia. Ela disse assim, eu nem conhecia esses antibióticos, e ela vai pesquisando sobre os antibióticos, tem pouca coisa sobre os antibióticos, na verdade, que ela está usando. E isso é fato, viu, gente? Antibióticos usados em hospitais, eles são bem diferentes dos comerciais, tá? Oi, Andressa. Gostaria de falar? Sim, professor. Eu queria só perguntar sobre aqueles casos das bactérias pan-resistentes, né? Que eu acho que deve ser o caso da menina aí, que a pessoa não responde a nenhum antibiótico, o que deve ser feito assim no hospital, porque se o antibiótico, né, que é para cessar a infecção, e se não está acontecendo isso, qual é a opção que tem? Né? O que o hospital faz, né? Isso. Existem vários fatores, né? Então, assim, tudo vai depender do caso, vai depender do tipo de infecção, vai depender de onde tem a infecção. Mas, independente do antibiótico não estar fazendo efeito, eles sempre vão dar algum antibiótico que tenta, pelo menos, diminuir o crescimento dessa bactéria, tá? Por quê? Diminuindo o crescimento da bactéria, o hospital também, a equipe vai tentar melhorar o sistema imunológico da pessoa. Para quê? Para que a pessoa possa, por si só, tentar combater essa infecção. E aí, dependendo da situação, existem vários fatores, como, por exemplo, fazer hemodiálise para tentar diminuir a carga
de bactéria no sangue, tá? Faz transfusão sanguínea. Então, assim, são vários fatores que podem favorecer mecanismo para isso. Mas também depende do indivíduo, vai depender da doença. Eu não posso fazer uma hemodiálise se o rim já tá comprometido em alguns aspectos, tá? Mas o que eu quero, de modo geral, o que é que eles fazem? Eles tentam sempre melhorar o próprio sistema imunológico, para que o sistema imunológico tenta combater essa bactéria que os antibióticos não conseguiram. Professor, o termo é pan-resistente, é? Multiresistente. Ah, tá. Multiresistente, bactérias multiresistentes, tá? Oi, Regina. Bom dia, professor. Bom dia. Eu trabalho em uma UTI, né? Sou técnica de enfermagem. Inclusive, a gente está com um paciente, eu queria lhe perguntar, ele está fazendo os tipos de antibiótico de alta complexidade, né? Os 4, eu fico assim olhando, meu Deus, será que isso faz efeito? Tá multiresistente, tá fazendo hemodiálise porque o rim já trancou, entendeu? Tá usando Nora, não sei nem se eu vou encontrar ele amanhã, quando eu voltar no plantão. Mas ele tá usando os antibióticos vancomicina, de 12 em 12 horas, Meronem, de 8 em 8 horas, fluconazol, de 12 em 12, e a polimixina, de 12 em 12. Aí, meu Deus, é muito antibiótico. Aí tem hora que a enfermeira que faz os horários, às vezes bota um assim, junto do outro, no mesmo horário. Aí eu vou lá, enfermeira, pelo amor de Deus, muda esse horário aqui, porque para mim, um corta o efeito do outro. E eu, meu Deus, eles são antibióticos assim, de amplo aspecto, entendeu? E aí eu fico assim mesmo, isso será que faz efeito? Ou ela está tentando diminuir a carga viral, como o senhor está falando? E, Regina, na verdade, tem que ver que tipo de infecção ele tem. Possivelmente, se estão fazendo esse tipo de antibiótico, né? Porque são 4 antibióticos de uso hospitalar, 2 estão associados também a fungo, né? Que ele está usando, você falou fluconazol ou futaricina B? Fluconazol, né? Fluconazol e polimixina B. São 2 específicos para fungo. E vancomicina e o outro foi meropenem, né? Olha só, possivelmente essa pessoa está com uma sepse. Tudo indica que ela está com sepse. Mesmo. Tá? É idoso. Então, o que acontece? Nesse caso, a insuficiência renal, já que ele está fazendo hemodiálise, pode até ser pelo próprio medicamento, porque a polimixina B e a vancomicina, ela pode levar à insuficiência renal. Só que estão fazendo as últimas estratégias. Não tem como evitar, tem que dar os 4 medicamentos. Agora sim, tentar dar em horários alternados, de meia em meia hora, ou de 1 em 1 hora, seria importante, tá? Nenhum corta o efeito de nenhum, tá? Então, pode dar os 4 medicamentos, porque nenhum vai cortar o efeito. Mas é uma sobrecarga muito grande para o organismo, para o fígado, para o rim. Mas é aquela história, é a estratégia. Não tem o que ser feito, tá? Dependendo do micro-organismo, talvez vai ter que dar até mais medicamento, tá? E por ser idoso, você sabe quanto tempo ele já está no hospital, na UTI? Eu acho que mais ou menos uns 25 dias. Bom, eu por acreditar em Deus, eu acredito em milagre, mas é bem capaz de você chegar em algum plantão e ele já não está mais, viu? Por ser idoso, 25 dias, por estar com sepse e já estar com insuficiência renal e fazendo hemodiálise. É bem capaz aí de não resistir. É verdade. Desses antibióticos que a Regina falou, você poderia dizer onde cada um age na bactéria? A vancomicina, vamos lá. Na verdade, o fluconazol, né? O fluconazol, ele já não é um antibiótico. O fluconazol, ele é um fármaco antimicótico, tá? Ele é um fármaco pertencente ao grupo dos triazólico, é um antifúngico. E possivelmente está associado aí a alguns aspectos de fungos também, que pode estar associado a catéter, se ele estiver utilizando, para evitar, ou então já para favorecer o aspecto aí de não ter algum fungo, tá? A vancomicina, ela já é um medicamento que nós chamamos aí glicopeptídeo tricíclico, né? Esse medicamento, vancomicina, ele geralmente age na bactéria nos ribossomos, impedindo a produção, por exemplo, de proteínas ou enzimas
é importante para a bactéria, tá? Enquanto o meropenem, ele é um fármaco também antibiótico, tá? Que ele tem como perfil de agir já sobre a parede celular e também sobre algumas enzimas. E qual foi o outro que ela falou? Foi polimexina B, né? A polimexina B também é considerado um antibiótico, né, tá? Ele é um polipeptídico, significa que ele tem um perfil associado a proteico, e ele também é muito utilizado nas bactérias gram-negativo, tá? Já não é tão usado nas bactérias gram-positivo. E ele também tem uma ação muito forte na membrana celular. Por quê? Se quebra a membrana celular da bactéria, a bactéria rompe, e aí a bactéria morre. Tanto que ele tem um efeito bactericida, tá? Ó, tudo isso que eu falei para vocês, acho que foi a Alane que perguntou, né? Alane, pode observar que eu falei para você de 4 medicamentos, e todos os 4, eles agem de locais diferentes, né? Eles não agem em nenhum local semelhante. Por quê? Porque isso é uma estratégia. Tentar atacar bactérias em vários locais, em locais diferentes. Para quê? Para poder aumentar o espectro de ação do antibiótico, para a bactéria não conseguir escapar de jeito nenhum. Professor, tem uma perguntinha aqui rapidinho. Oi, Alane. Professor, porque sabemos que o antibiótico via oral, quando nós tomamos, né, que ele não vai atingir somente as bactérias que estão nos causando mal, eles vão atingir também as boas. E muitas pessoas, principalmente mulheres, têm o evento de candidíase, né? Devido a acabar matando a bactéria e se multiplicar o fungo no intestino. No caso dos antibióticos injetáveis, isso também pode acontecer? Aí que acontece, Alane. Os antibióticos injetáveis, a maioria são de amplo espectro. Gente, os antibióticos, eles têm, de modo geral, 3 classificações. Eles podem ser de espectro estreito, de espectro intermediário ou de amplo espectro. De modo geral, a maioria dos livros classifica só nos 2 tipos, espectro estreito e de amplo espectro, tá? O correto é que nós tomemos antibióticos de espectro estreito. O que é antibiótico de espectro estreito? É aquele antibiótico que é direcionado para um grupo de bactéria. Por exemplo, o antibiótico que só mata a bactéria gram-negativa, o antibiótico que só mata a bactéria gram-positiva, o antibiótico que só mata a bactéria enterobacteriáceas. Pronto, ele só mata isso. Quando você toma, por quê? Aí você toma um antibiótico direcionado para o tipo de micro-organismo e os efeitos são menores. Só que sabe qual é o grande problema? É que quando a gente tem uma infecção, a gente não tem conhecimento qual é a bactéria, você não espera conhecer, você não faz uma urocultura, você não faz uma hemocultura, você não faz uma coprocultura. E aí, só que você está doente. Aí você se vê, tanto os prescritores, como você tomar medicamento de amplo espectro. Aí, quando você toma um medicamento de amplo espectro, você mata tanto as bactérias que causam o efeito nocivo, como as bactérias que causam o efeito benéfico. E aí, o que é que vai acontecer? Você tem as complicações. E a maioria dos antibióticos injetáveis, eles são de amplo espectro. Então, a pessoa sofre muito mais, tá? Então, a pessoa vai sofrer muito mais consequência por ter, por exemplo, aí a diminuição aí das bactérias benéficas. Inclusive, esse caso que a Rosilene contou aí, pode ser... Rosilene, você, se estiver me escutando, você sabe dizer se ele está entubado? Possivelmente. Não, ela não está entubada. Não está, né? Mas está com muitas sondas? Não, ela estava com sonda só para drenar a secreção do braço, mas ela já tirou. Hoje pela manhã, eles tiraram ontem, hoje pela manhã ela já me mandou. Rosilene, desculpa, eu acho que eu confundi. Quem foi que falou que trabalhava na UTI? Foi a dona Regina. Foi a dona Regina lá do paciente dela de... Desculpa, Rosilene, confundi. Você é da sua colega, né? Regina, você está aí? Sim, professor, ele está entubado. Está entubado. Com sonda, catéteres profundos, né? CVC, sonda vertical, todos esses tipos.
só para complementar, possivelmente ele está tomando fluconazol porque existe a possibilidade dele desenvolver candidíase oral, porque ele está entubado, entendeu? E explicando essa história aí do que a colega perguntou, né, do risco dos antibióticos injetáveis. E os antibióticos injetáveis, eles são bem mais de amplo espectro, então tem mais risco sim, tá? Tranquilo? Eu não sei se eu consegui responder a pergunta do Maico. Quando ele falou do fim do mundo. Não, professor, eu entendi, assim, mas por conta de bactérias, que a gente sabe que elas se multiplicam muito rápido, Sim. né? E Uhum. pela desinformação do uso racional de antibióticos e pela falta de esforço das grandes indústrias em buscar novos antibióticos, né? Esse, para mim, seria o mais plausível, né? Assim, entendo que tem outras pesquisas que, assim, é a única esperança que eu tenho em relação a bactérias, que essas pesquisas elas já estão bastante avançadas, né? E Sim. acredito que futuramente essa seria a via de combater bactérias, que são a nanociência, né? E cultivar, se não me engano, cultivar vírus que se alimentam de bactérias. Esses dois artigos que eu li que são bastante promissores, mas eu acredito que seja muito lá no futuro. Sim. Na verdade, a gente tem algumas estratégias aí, né, que já estão criando, né, a nanotecnologia, como você falou, inclusive, recentemente eu participei de uma banca de um doutorando que ele desenvolveu uma nanopartícula de prata com ação sobre Escherichia coli, né? Então, assim, vai surgir novas estratégias. Por isso que eu falo assim, acho meio difícil acontecer uma morte exacerbada, apesar de que a gente também não pode normalizar. É igualzinho você diz assim, fim do mundo. Gente, mas morrer 500 mil de pessoas, mais de 500 mil de pessoas pelo Covid-19 no Brasil, isso é considerado um fim do mundo, né? É muita gente, é metade da população de São Luís morta, né? Se a gente for pensar nesse sentido, tá? Mas dizer que vai disseminar, não, tá? E acreditar nessas novas tecnologias que vão vir aí para superar esses aspectos. Tranquilo? Turma, mais alguma pergunta? Gente, se não há nenhuma pergunta, eu vou deixar esse questionamento aqui, por que buscar novos medicamentos, tá? E aí a gente começa, nós vamos deixar isso para a próxima sexta-feira, tá bom? Para a gente pegar o ritmo ainda da aula, o professor está com a garganta aqui a semana toda iniciando as aulas, eu estou com a garganta um pouco inflamada e eu não quero forçar, porque ainda tem aula de tarde e à noite. Acredito que na próxima semana a gente consegue levar até um pouquinho mais, tá bom? Tudo bem, Perfeito. professor. Tá bom. Tudo bem, prof? Gente, obrigado. Um bom dia, um ótimo final de semana e qualquer coisa eu estou lá no grupo, viu? Ok, Tá professor. bom, Bom dia. Muito professor. obrigada pela Tchau. explicação. Agora nós vamos pensar que um antibiótico corta o efeito do outro. Vou estudar mais sobre a... Tá, tranquilo. Professor, em relação ao que a Regina falou, né, em cortar o efeito. Não, né, porque cada um vai agir em um local, vamos dizer assim, né, lá da bactéria. Muito pelo contrário, um vai auxiliar o outro. Isso. Alane, nesse sentido, sim, mas a gente tem que tomar muito cuidado nas interações medicamentosas. Apesar de eu falar para vocês que esses antibióticos, eles agem em locais diferentes na bactéria, eu tenho que entender que cada um é uma substância química. Então, pode ser que se eu administrar 2 ao mesmo tempo, eu tenha uma interação físico-química e impeça a ação do outro, tá? Então, assim, não é que esses 4 vão acontecer isso, mas tem outros medicamentos que eu não posso associar. Por que eu não posso associar? Porque eles podem sofrer interações físico-químicas e essas interações impedir o efeito do antibiótico, tá?
Eu também já me perguntei a respeito disso, professor, porque eu também trabalho no hospital e já aconteceu de o paciente ter que fazer os dois antibióticos no mesmo horário, né? Mas estava lá, eu ia fazer o quê, né? Mas é isso que tem, Alane. Hoje nós temos, principalmente nos hospitais, os farmacêuticos clínicos, que eles têm que avaliar as prescrições para saber se aquele antibiótico não vai fazer interação com outro, né? E aí você precisa estudar muito, fazer uma especialização. Por quê? Não é porque está na receita que aquilo dali está correto, viu? Porque assim, professor, lá onde eu trabalho, é lá no São Domingos, né? Esse negócio de aprazamento são os enfermeiros que devem fazer, né? E eles muitas Sim. vezes não fazem e acaba ficando o erro, né? E se um técnico ele vai falar, você sabe como é que é, tu é técnico, tu não sabe de nada. Sim, mas Alane, tem que ter equipe de farmacêutico para avaliar, independente do enfermeiro fazer isso. As prescrições têm que ser passadas pela equipe de farmácia clínica, viu? Ok. Até mais, turma. Foi ótimo amanhã com vocês, viu? Abração. Até mais, professor. Obrigado. Nada.